pessoal, sejam bem-vindos novamente ao curso de 1ML. Nessa parte do curso eu vou falar sobre o diagrama de classes, que tem o objetivo de representar os objetos, as entidades que o sistema, o negócio vai manipular. Ou seja, nesse diagrama a gente vai identificar os dados e as operações dessas entidades e também a forma como essas entidades, esses objetos se relacionam. Entendo aqui entidade, mas na verdade a gente poderia substituir aqui, sem errar, o termo entidade por tipo entidade. Tá? Então, por exemplo, Fábio e Maria, o João e José seriam entidades de um tipo entidade chamado pessoa. Tá? Para dar um exemplo assim mais concreto. Então, o objetivo desse diagrama de classe é fazer esse tipo de coisa, identificar as entidades do negócio, e os dados e as operações que essas entidades podem realizar, bem como o relacionamento dessa entidade com outras entidades que foram identificadas no negócio. Para tanto, né, como o objetivo é construir um diagrama de classes, então a gente vai precisar dos elementos sintáticos, e o que a gente vai visitar é o conceito de classe, já que é o diagrama de classes, de interface, e os tipos especiais de relacionamento: associação, agregação, composição, herança e implementação. Então, começando aqui, um diagrama de classe ele tem o objetivo de fazer apresentar uma visão geral das entidades desse sistema que você quer construir, desse software que você quer construir. Quais são os objetos que estarão vivos na memória, vamos botar dessa forma, quando esse sistema estiver em execução. Esses objetos, quais são os dados e comportamentos que eles têm, ou seja, operações que eles são capazes de responder. Como esses objetos se relacionam entre si. Então, bem, como eu disse no início, o objetivo dos diagramas que a gente está trabalhando é sempre documentar requisitos funcionais, nunca não funcionais. E aí a gente vai capturar esses requisitos funcionais e convertê-los na descrição dos objetos que são necessários existirem e como eles se relacionam. Então é importante representar ao mesmo tempo, ao menos, né, as entidades mais relevantes desse sistema ou desse negócio que a gente está tentando modelar. Então o exercício aqui é pegar os requisitos e identificar nesses requisitos quais dados eu preciso manipular, eu preciso ter para que esses requisitos sejam implementados. Então, vou pegar um exemplo aqui. Digamos que o requisito seja registrar as vacinas de um animal. Então, nesse requisito, eu penso que eu preciso de um objeto que é o animal, eu preciso de um objeto que é a vacina, para dar dois exemplos bem simples nesse requisito que eu acabei de mencionar. Pode ter outros objetos? Podem, mas que a gente inicie pelo menos representando aqueles que são mais relevantes e que estejam mais próximos do enunciado do requisito. Então, esse diagrama de classes, eu costumo dizer que é o diagrama mais importante de todos os diagramas disponíveis na OML. Seguramente ele é o mais importante. E eu acho até que há um consenso entre os projetistas de software. Né? Ele costuma ser a base de trabalho desses projetistas e também das pessoas, né, dos administradores, dos projetistas de banco de dados. O diagrama de casos de uso é importante? É o primeiro, tanto que foi o primeiro visto no curso. Porém, ele não tem a riqueza de detalhes, uma aproximação com o software construído, como tem ou terá o diagrama de classes. Por essa razão, como o diagrama de classe ele é usado, ele é referência para todos os outros diagramas, eu diria que ele é o diagrama mais importante e, portanto, merece mais atenção da gente. Ao iniciar a criação de diagramas de classes, a gente procura itens importantes no negócio.
Então, normalmente, esses itens que são importantes nesse negócio estão nas pessoas, o papel que essas pessoas executam nesse negócio, nas organizações ou os locais em que essas pessoas executam esse negócio. Então, olha lá, eu estou tentando levantar aqui a fonte de informações para que a gente identifique as entidades ou os objetos que vão ser relevantes para a modelagem desse diagrama. E as coisas ou eventos que esse negócio costuma executar ou manipular. Então, normalmente os eventos são de grande interesse para o negócio ou sistema, como, por exemplo, compromisso é um exemplo de evento, contrato é um exemplo de um evento. Então, realizar um contrato, uma reunião, uma venda, uma conferência, a identificação ou aferição de um desempenho, certo? Então, esses eventos, eles dão pistas para a gente de onde buscar ou onde estão as entidades que vão ser modeladas no nosso diagrama de classes. Começando aqui pelos elementos sintáticos, naturalmente a gente vai começar como eu represento uma classe. Uma classe na UML é basicamente um retângulo nomeado. Então tem um retângulo com o nome dentro. Então vocês estão vendo aqui, ó, tem a classe pessoa, então um retângulo com o nome dentro. Esse retângulo está fracionado, né, em duas partes, porque uma parte é o nome e outra parte normalmente ficam os atributos. Aqui eu não estou representando um atributo. Mas para a classe existir, eu só preciso dessa primeira parte aqui, portanto, só de um retângulo simples nomeado. Isso é a identificação de uma classe, é a representação de uma classe. Bem, as classes, elas são representações das entidades que vão estar em operação, né, no sistema. Então, o que vem a ser uma entidade? No dicionário é um substantivo feminino, onde tudo o que é concreto é uma entidade, é um ente, um ser, um indivíduo, uma instituição, um organismo ou outra pessoa jurídica, com funções específicas. Então, vamos lá. O que poderia ser uma entidade de pessoa? O José, a Maria, o João são entidades de pessoa. José é uma entidade, Maria é uma entidade, João é outra entidade, ou seja, é algo que é concreto, é o indivíduo em si. Eles todos pertencem à mesma classe. Que classe é essa? É a entidade. O tipo entidade pessoa, certo? Então, José, Maria e João pertencem à mesma classe pessoa. Aí tu poderias pensar o mesmo raciocínio, dependendo do tipo de sistema, para aluno ou para professor. As principais entidades do negócio dos sistemas, elas estão representadas como classes. Então, aqui, nesse diagrama aqui, eu estou mostrando 3 exemplos de classe pessoa, aluno e professor. Quando você for nomear uma classe, isso é importante, você sempre nomeia ela no singular. Sempre no singular. Por quê? Porque ela define o tipo das entidades, ou o tipo dos objetos. Então eu tenho o objeto, voltando ao exemplo, o objeto José, Maria e João. Esses objetos pertencem ao mesmo tipo, à mesma classe de objetos chamado pessoa. Poderia ser também a mesma classe de objeto chamado aluno, dependendo do contexto do problema que eu estou tentando modelar como um diagrama de classe. Ou de uma classe chamada professor. Tá certo? Aprofundando agora a definição da classe, beleza, comecei a construir meu diagrama de classes. O primeiro passo foi identificar as classes que esse meu problema que eu quero resolver ou modelar, representar tem. Depois eu vou tentar descobrir que dados esses objetos manipulam, mantêm. Então, as informações de interesse do negócio ou do sistema estão representadas como atributos da classe. Então, para o meu problema, é importante eu representar uma pessoa com nome e e-mail apenas. Então, eu identifico esse nome e e-mail, esses 2 atributos, ao declarar a classe pessoa. Se eu entender que eu preciso de mais características para esse objeto, eu vou adicionando-as aqui, nesse segundo compartimento na definição da classe. Então, agora a gente está vendo, em termos de notação ML, que a classe, além do retângulo que acomoda o seu nome, ela tem um outro retângulo, uma outra seção dentro do retângulo maior aqui, que é a classe, para abrigar a lista dos atributos. Cada atributo tem um nome e um tipo. Então, nesse exemplo aqui, o atributo nome tipo string, o atributo e-mail tipo string. Além do atributo ter
o nome e o tipo, o atributo tem o que a gente chama de visibilidade, ou seja, aquele atributo é visível a partir de entidades ou objetos de outras classes. Existem 4 escopos de visibilidade. O sinal de menos aqui ele indica que esse atributo nome ele é privado. Então, o atributo, além do nome e tipo, ele tem um indicador de visibilidade que pode ser privada, pública, padrão ou pacote. Aí, para o contexto desse curso, a gente pode destacar 2 tipos de visibilidade, que é o privado, que é o sinalzinho de menos, e o público, que é um sinalzinho de mais. Ao nomear os atributos, é preferível sempre usá-los com o nome no singular, exceto quando esse atributo representa uma coleção de objetos. Então, poderia ter aqui, por exemplo, o atributo nome, e-mail, e aí eu poderia colocar aqui irmãos, ou então livros lidos pela pessoa, né, para dar 2 exemplos. E aí esse atributo ele abriga uma coleção de outros objetos. Neste caso, excepcionalmente, a gente poderia utilizar o nome no singular, mas a recomendação é que, assim como o nome da classe tem que estar no singular, porque ela representa um tipo, 2 objetos, o nome de cada atributo também é singular, porque é singular aquele objeto. O valor dele, quando ele existir, vai ser singular aquele único objeto. Exceto, repetindo, quando esse atributo for representar relacionamentos de multiplicidade maior do que 1. E ao nomear os atributos, aqui eu não tenho nenhum exemplo, mas poderia colocar data de nascimento, um exemplo aqui de atributo. Data de nascimento, quando eu fosse colocar como atributo, eu deveria, por uma convenção, por um padrão de nomenclatura, utilizar o camel case como padrão. O que significa isso? Que todos os caracteres são minúsculos, exceto o início da palavra, ou o início do nome do atributo. Então, data de nascimento ficaria o D minúsculo de data, o D de D maiúsculo, e nascimento N ficaria maiúsculo também. O resto tudo seria minúsculo. Tá? Agora, passando para os métodos, seria um outro elemento sintático do diagrama. Notem que aqui, quando eu descrevi as classes, a classe pessoa, aluno e professor, eu substituí aquela seção que eu estava botando os atributos para botar os métodos. Bem, os dois podem aparecer na representação de uma classe, sim, a gente vai já ver isso. Mas se você não quiser representar os atributos e quiser representar só os métodos, é dessa forma que a gente está vendo aqui, tá bom? Se você quisesse representar os atributos e métodos, aí depois do nome da classe seria uma seção só para os atributos, uma outra seção só para os métodos. Ok. O que vem a ser os métodos? Tá? São as operações que objetos desta classe vão ser capazes de responder. Então, as operações, eventos ou ações do negócio ou do sistema são representadas como métodos ou funções da classe. Então, por exemplo, eu posso querer representar para o meu negócio a operação falar, e ela diz respeito à classe pessoa. A operação matricular, ela diz respeito à classe aluno, e a operação ensinar diz respeito à classe professor. Aqui eu tenho 3 exemplos de métodos, um sem parâmetro. Então o método normalmente ele tem um nome e entre parênteses a lista de parâmetros que esse método precisa para ser executado. E ele pode, aqui eu tenho outro exemplo em que um método pode ter um parâmetro, que é o caso aqui. Ao matricular eu tenho que indicar o nome de uma disciplina. Então, esse parâmetro é do tipo string. Então eu coloco o parâmetro e ainda indico o tipo dele. Se ele tiver mais de um parâmetro, como é que eu faço? Separo eles por vírgula. Aqui eu não tenho nenhum exemplo ilustrando isso. Então, se eu tivesse um método com mais de um parâmetro, separaria esses parâmetros por vírgula. Sempre obedecendo essa regra de que, ao indicar o parâmetro, eu dou, assim como eu declaro os atributos, eu indico o nome do parâmetro e o tipo dele. Tá? Ao nomear os métodos, recomenda-se usar a voz ativa. Então, por isso, ou seja, de quem pratica a ação. Né? Então, o objeto vai falar. Aqui é o aluno que vai matricular e aqui é o professor que vai ensinar. E aqui também, a exemplo dos atributos, a convenção é nomear os métodos utilizando o padrão camel case, ou seja, tudo em maiúsculo, só as iniciais
de cada palavra quando eu tiver um método com mais de uma palavra em maiúsculo. Só as iniciais em maiúsculo quando eu tiver um método com mais de uma palavra. Então, por exemplo, matricular em componentes opcionais. Ó, matricular em componentes opcionais. Então aí eu tenho 4 palavras. Matricular em componentes opcionais. Aí o matricular tudo minúsculo, porque é o início do nome do método. Aí em e componentes e opcionais são 3 outras palavras, todas estão juntas, só as iniciais delas vão ficar em maiúsculo. Tá certo? Isso para dar um exemplo de como seria nomear os métodos utilizando o padrão Camel Case. Outro elemento sintático do diagrama de classes são as associações, certo? Então agora a gente vai começar a ver alguns tipos de associação. E o primeiro é essa associação simples que representa uma dependência forte entre duas entidades, entre duas classes, perdão. Então a associação, que é isso aqui, ó, colocando uma linha ligando essas duas classes, aluno e professor, a classe turma, ela representa uma relação de dependência forte entre essas duas entidades. Quando a gente fala que a dependência é forte, significa que em aluno provavelmente tem um atributo do tipo turma e em turma provavelmente tem um atributo do tipo aluno. Repetindo, quando existe um relacionamento como esse, que é uma dependência forte, provavelmente em cada classe existe um atributo do outro tipo com quem essa classe se relaciona. Então, aluno se relaciona com turma, então provavelmente dentro de aluno existe um atributo do tipo turma. Turma se relaciona com aluno? Sim, está aqui o relacionamento. Então, provavelmente dentro de turma existe um atributo do tipo aluno. Porque quando você define uma classe, lembrando lá de programação orientada a objetos, você acaba definindo um tipo também. Na relação bilateral, a classe define um atributo do tipo da classe relacionada, foi o que eu acabei de mencionar. Relações com multiplicidade maior que 1, um atributo lista é utilizado na definição. Então, bora voltar aqui para esse nosso exemplo. Eu vou pegar entre turma e professor. Existe um relacionamento entre turma e professor aqui. Está modelado aqui. Notem que nesse relacionamento, uma turma está vinculada a um professor e um professor está vinculado a uma lista de turmas. Opa, há várias turmas, uma lista de turmas. Então, provavelmente aqui dentro de professor vai existir um atributo que é uma lista de objetos do tipo turma. Dentro de turma vai existir um atributo que é do tipo professor, não é uma lista. Por que não é uma lista? Porque eu não estou trabalhando com vários, a relação de multiplicidade muitos. Né? Aqui eu estou relação. Turma se relaciona com professor numa relação de multiplicidade 1. Esse número aqui indica, dado um objeto daqui, quantos objetos do outro tipo vai estar vinculado. Então vamos voltar aqui ao exemplo de turma. Dado um objeto turma, quantos objetos professor estarão vinculados a essa turma? Dado um objeto turma, quantos objetos professor? Só um. Dado um objeto professor, quantos objetos turma esse professor vai estar vinculado? Aí vários. Dado um objeto professor, provavelmente em professor haverá uma lista de turma. Então, cada extremidade da relação possui um papel que deve ser nomeado sempre que possível. Tá, eu estou colocando aqui sempre que possível porque realmente você não é obrigado a representar o papel que essa relação, que esse objeto executa nessa relação. Então, por exemplo, aluno, ele executa o papel de matricula-se em turma, enquanto que turma executa o papel são matriculados alunos. Então, olha só, nesta relação, qual é o papel que o aluno faz em turma? Eles são matriculados. Qual é o papel que a turma faz em aluno? Matricula-se. Turma, matricula-se aluno. Aluno são matriculados em turma. Certo, gente? É o papel dessa relação. Ou seja, esse papel a gente poderia até utilizar para nomear o atributo. Aí é uma decisão de projeto de vocês. Eu costumo vincular o atributo aqui com o mesmo nome da classe. Então, como eu sei que uma turma vai abrigar vários alunos, então eu colocaria um atributo dentro de turma chamado alunos. Idem para aluno. Eu vou colocar um atributo chamado turmas. Tá? Mas eu poderia colocar aqui turma, matricula-se, dado um objeto aluno, dado um objeto aluno,
matricula-se turmas. Esse aluno matricula-se em turmas, certo? Na voz ativa. E a turma são matriculados alunos. Na turma, dado um objeto turma, são matriculados alunos. Então, um atributo aqui poderia se chamar são matriculados alunos. São matriculados do tipo lista de aluno. E aqui eu poderia criar um atributo chamado matricula-se do tipo lista de turma. Mas eu não gosto dessa notação, dessa forma de nomear os atributos. Eu prefiro nomear com o tipo, com o nome da outra classe com quem esse objeto está se relacionando. Ainda sobre o relacionamento de associação, a relação de associação ela pode assumir um nome. Aí nesse caso aqui, ó, aluno se relaciona com turma, e o nome dessa relação a gente chamou de matrícula. Turma se relaciona com professor, e o nome dessa relação a gente deu como ensino. Certo? Então recomenda-se adicionar apenas a informação que mantém o diagrama claro para a audiência. Ou seja, notem que aqui nesse relacionamento eu estou colocando um monte de informação. Nome do relacionamento, nome do papel que cada objeto executa naquele relacionamento e a multiplicidade do relacionamento. Pessoalmente, raramente eu coloco o papel e o nome do relacionamento. O que eu sempre coloco, e aí a recomendação que sempre você deve colocar é a multiplicidade. O nome é quando não é óbvio como se chamar esse tipo de relacionamento. Claro que entre aluno e turma vai haver uma matrícula. Claro que entre professor e turma vai haver um ensino. É o tipo de relacionamento que aqueles dois objetos vão ter. Certo? Então, nesse exemplo aqui, ó, um aluno ele possui várias matrículas em várias turmas. Um aluno possui várias matrículas em várias turmas. Como assim? Essa relação que a gente chamou de matrícula, ela vai acontecer quantas vezes? Vários. De aluno para turma. E a mesma coisa de turma para aluno. Porque olha a multiplicidade aqui, muitos e muitos. Uma turma tem vários alunos matriculados e um professor. Uma turma tem vários alunos matriculados. Então essa relação tem vários alunos matriculados. E um único professor. Um professor ele ensina, dado um professor, ele ensina em várias turmas. Em várias turmas. Ok. Avançando, agora o outro tipo de relacionamento que existe entre as classes é o relacionamento de herança. A classe especializada ela contém todos os atributos, métodos e relacionamentos da classe generalizada. Como assim? A classe pessoa é a classe é a superclasse. Ela foi especializada em duas outras classes, aluno e professor. Em aluno e professor. O que isso significa? E aí eu já vou falar já da anotação. Aqui está a herança, tá? A indicação da herança. Mas o aluno é uma versão especializada de pessoa, assim como o professor é uma versão especializada de pessoa. Professor é uma versão especializada de pessoa e aluno é uma versão especializada de pessoa. Certo? Quando eu indico isso, e a indicação é essa linha, com esse triângulo, é um triângulo, pessoal, não é uma seta aberta, é um triângulo mesmo vazado, na ponta. Na base do triângulo eu tenho a classe especializada. Na ponta do triângulo eu tenho a classe generalizada, a genérica. Certo? Ou, como a gente pode chamar também, supertipo ou classe ancestral. Descendente, ascendente, enfim, como você preferir. A classe especializada é conhecida como subtipo. Aluno é um subtipo de pessoa. E a classe generalizada é conhecida como supertipo. Pessoa é um supertipo de aluno e supertipo de professor. Certo? Qual é a notação? Como eu falei, um triângulo vazado. Aluno, por herdade, pessoa, possui um objeto aluno, possui os atributos matrícula, nome e e-mail. Professor, por herdade, pessoa, possui os atributos titulação, nome e e-mail. Ou seja, os atributos são herdados. Certo? A classe especializada ela contém tudo que está aqui na classe generalizada. Há uma recomendação de quando você for representar a relação de herança entre as classes, que você utilize a disposição delas de modo que na base fiquem as classes especializadas e no teto, né, acima, fiquem as classes generalizadas. Então, posicionar quando possível a classe generalizada sobre a classe especializada. O que isso quer dizer? Que eu poderia ter representado
esse mesmo diagrama assim, ó. A classe aluno, aqui. Poxa, perdão, desculpa, a classe aluno. Desculpa, deixa eu apagar aqui. Eu vou tirar a classe pessoa daqui. Poderia ter colocado ela aqui. Se eu fizesse isso, aí a anotação seria essa daqui. Porém, não é recomendado você fazer isso, porque não é intuitivo você perceber que pessoa é a classe generalizada. Apesar de que há um respeito aqui pela notação. Em que sentido que há um respeito pela notação? Olha aqui o diagrama. Ó. Olha quem é a base da pirâmide, do triângulo. É aluno e professor. Eles são as classes especializadas. E a ponta da pirâmide, do triângulo, é a pessoa. Certo, gente? Então, só para deixar claro como a gente poderia ter representado esse diagrama, certo? Bem, eu sou obrigado a usar uma representação baseada em relacionamento de herança? Não. Eu poderia ter uma única classe pessoa com 4 atributos: nome, e-mail, matrícula e titulação. E como é que eu sei que essa pessoa é um aluno e não um professor? Eu poderia fazer isso usando um atributo que indica qual é o tipo. Isso é uma alternativa, tá, gente? Não é que eu recomendo que vocês façam. Ou um atributo que indica uma categoria quando essa categoria tiver outras características que não somente dizer que o cara é um aluno ou o cara é um professor. Ok, agora a gente vai para o outro elemento sintático do diagrama de classes, que é o relacionamento de agregação e de composição. Agregação e composição. Aqui eu tenho um exemplo de agregação e aqui eu tenho um exemplo de composição. O que distingue um relacionamento do outro, uma anotação da outra? É o preenchimento do losango. Notem, ainda há pouco no diagrama de classe a gente usou um triângulo. Agora a gente está usando um losango para distinguir uma coisa da outra aqui. Triângulo eu uso para herança e losango. Opa! Tá mal feito esse losango. Faltou coordenação motora aqui. Um losango. O losango a gente utiliza para representar agregação e composição. Tá? Outra coisa importante. Como eu mencionei lá no diagrama de classes, é um triângulo mesmo. Não é uma ponta de uma seta. Tá? A ponta de uma seta eu posso utilizar para representar associação. Quando você quer indicar o sentido do relacionamento. Não mencionei isso aqui, mas bora fazer esse parênteses. Poderia ter indicado isso aqui. Quando a gente usa uma ponta no relacionamento, aqui estou colocando uma associação entre universidade e campus. Se eu colocasse uma ponta bem aqui, eu estou dizendo que campus não tem referência para a universidade, mas a universidade tem referência para campus, em termos de implementação das classes, certo, gente? Fechando esse parênteses, vamos voltar aqui para o tipo de relacionamento que eu quero mostrar para vocês. O relacionamento que eu quero mostrar para vocês é de agregação e de composição. Então, toda vez que você quiser representar uma associação e nessa associação você quiser indicar explicitamente que a relação é todo parte, ou seja, a universidade é o todo e as partes são os campos. Na verdade se fala os campi, certo? O plural de campus é campi. Por incrível que pareça, aqui não está no plural, aqui está no singular, tá? Para fazer esse disclaimer aqui importante. Então, o todo, eu estou indicando, quando eu uso essa anotação aqui, eu estou indicando explicitamente que o todo é formado pelas partes. Se esse todo que é formado pelas partes, eu matar o todo e as partes se perderem, eu tenho uma relação de composição. Se não, eu tenho uma relação Desculpa. Se eu matar o todo e as partes se perderem, eu tenho uma relação de composição. Se eu matar o todo e as partes não se perderem, eu tenho uma relação de agregação. Então, o que é agregação? A parte existe sem o todo. E o que é composição? A parte não existe sem o todo. Opa, se a parte não existe sem o todo, vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Aqui eu estou dizendo que existe uma composição entre instituto e laboratório. Se eu eliminar um objeto do tipo instituto, todos os atributos relacionados a ele,
todos os laboratórios relacionados a esse instituto que eu destruí, eles perdem o sentido, eles morrem também. O laboratório só existe porque existe um instituto. Agora, um instituto, ele existe sem campus? Sim, ele pode existir sem campus. É isso que eu estou dizendo aqui na anotação. Um campus pode existir sem universidade? Sim, um campus pode existir sem estar vinculado a uma universidade. Qual é a recomendação? A recomendação está bem aqui, gente. Nunca utilizar essas notações. Ou seja, foi mais didático. Ou quando você quiser explicitamente dizer que existe uma relação todo-parte. A ideia é evitar, inclusive, a presença dos dois tipos aqui. Ó. Aqui eu estou usando composição e aqui eu estou usando agregação. Use um ou outro. E normalmente o que se usa é o de agregação. Composição mais raro ainda, certo? Estamos chegando ao final do curso de diagrama de classes e aí agora falta o elemento que seria a interface e o relacionamento de implementação. Bem, são dois conceitos que eu quero representar aqui. O primeiro é o de interface e o segundo de relacionamento de implementação. Como vocês estão percebendo aqui, a notação é semelhante. É como se eu estivesse dizendo aqui, ó, que Banco do Brasil herda de Caixa 24 horas. Caixa Econômica herda de Caixa 24 horas. E o Banpará herda de Caixa 24 horas. É uma leitura possível. Só que quando a gente fala de interface, a gente está dizendo o seguinte, que Banco do Brasil é um Caixa 24 horas e porque ele é um Caixa 24 horas, ele tem o compromisso, o contrato de implementar os métodos que estão definidos lá na interface. Então, o que distingue uma interface de uma superclasse, num diagrama de herança, é que a superclasse ela tem atributos, a interface não. Então, a interface ela é especificada exclusivamente por métodos. Só métodos especificam a interface. Então, nesse caso, eu estou dizendo que Banco do Brasil é um Caixa 24 horas, Caixa Econômica é um Caixa 24 horas e Banpará é um Caixa 24 horas. Ou seja, se eles são um Caixa 24 horas, ambos aqui podem sacar e obter o saldo. Ok, pessoal? Então, a interface é um tipo especial de entidade que representa uma generalização de quê? De comportamento. Então, o que está sendo generalizado aqui é o comportamento, ou seja, eu estou dizendo que todas essas classes aqui embaixo, na hierarquia de tipos, todas elas possuem o método sacar e o método saldo. E aí o que eu chamo a atenção de vocês, o que eu já tinha explicado para vocês antes, é que o símbolo aqui de mais, ele significa que os métodos são públicos. Como é que eu sei que é método? Abre e fecha parênteses. Ou seja, ele está esperando algum parâmetro. E aqui nesse caso específico ainda foi indicado qual foi o valor de retorno desse método, que é um float. Certo? A interface também define um tipo, assim como uma classe. A definição concreta desse tipo, ela acontece na implementação, por isso que a gente chama de implementação. Então a interface é a definição de um conjunto de métodos, enquanto que a implementação é a indicação que uma classe é capaz de executar todas essas operações aqui nessa interface. Certo, gente? Prefere-se a abordagem de criação, para a gente concluir. Prefere-se a abordagem, quando você for fazer o seu diagrama de classe, de criação em largura do que a criação em profundidade. Poxa, mas o que vem a ser a criação de um diagrama de classes em largura? Certo? O que vem a ser isso? É o seguinte, você vai pegar a sua lista de requisitos funcionais, de histórias de usuário que você tem. A partir dessas histórias, você começa a procurar nessas histórias quais são as classes que compõem essas histórias. Você pode, ao identificar as classes, pensar nos atributos, métodos, relacionamentos? Até pode, mas a recomendação é, primeiro foque nos nomes das classes. Então você vai criar vários retângulos ao ler os requisitos com os nomes das classes. Beleza. Identificou todas as classes, o passo 2 é você pensar se elas se relacionam. Essas classes que foram identificadas, elas se relacionam? Qual é o tipo de relacionamento entre essas classes? É um relacionamento de associação, agregação, composição, herança, implementação? Qual é o tipo de relacionamento que existe entre essas classes?
Então, depois, o passo é identificar os papéis das associações e multiplicidade, ou seja, identifiquei as associações entre as classes, as ligações, né, na verdade vamos chamar aqui os relacionamentos entre as classes, que existem vários tipos de relacionamentos, são esses listados bem aqui, ó. Uma vez que eu identifiquei os vários tipos de relacionamentos entre as classes, agora o passo vai ser nomear esses relacionamentos, nomear os papéis que cada classe executa em cada relacionamento, identificar a multiplicidade de cada relacionamento. Identificar a multiplicidade significa, dado um objeto de um tipo, quantos objetos do outro tipo estão relacionados. Essa é a resposta que você vai preencher durante a criação do seu diagrama. A terceira etapa é identifiquei as classes, identifiquei os relacionamentos, bora agora aprofundar a definição de cada classe. Quais são os atributos? Quais são os tipos desses atributos? São públicos ou privados? Quais são os métodos? Quais são os parâmetros desses métodos? Quais são os valores de retorno desses métodos? São métodos públicos ou métodos privados? Beleza, aprofundei a definição da classe. Obviamente que você não pode esgotar, você não precisa, não é obrigado a esgotar o aprofundamento de cada classe numa única interação, porque existe o quarto passo aqui, que é ficar repetindo esse processo que eu mencionei, ou seja, identificar classes, identificar relacionamentos e aprofundar a definição de cada classe com os atributos e métodos. É um processo que vai ser repetido até que você crie um diagrama que seja claro o suficiente para as pessoas interessadas, os stakeholders do projeto, se convencerem de que o que eles têm ali é a versão final. Para concluir a nossa aula, eu daria uma dica aqui. É uma dica, não está escrito isso explicitamente, provavelmente, em nenhum livro. É mais baseado na experiência, que durante a criação do diagrama, você vai perceber, vai conseguir identificar nos documentos de requisitos que os substantivos normalmente são utilizados para localizar as classes. Os adjetivos desses substantivos são normalmente utilizados para localizar os atributos. Os verbos desses enunciados que você vai ter acesso, seria as histórias do usuário, normalmente são utilizados para localizar as relações entre as classes. E os métodos que essas classes são capazes de responder. Então, as operações, os métodos dessa classe são identificados pelos verbos, assim como os relacionamentos entre essas classes. Um exemplo simples para a gente fechar a aula é, imagina essa sentença aqui: professores bem avaliados ganham premiações ou promoções. Opa, professores me parece ser uma classe, premiações ou promoções parece ser uma classe também. Aí eu mapeei aqui a classe professor, a classe prêmio. Como eles são bem avaliados, ganham promoções, opa, peraí, existe um relacionamento, professores ganham premiações ou promoções. Então, esse ganhar premiação ou ganhar uma promoção é o relacionamento. Aí eu posso nomear o relacionamento, e aqui eu estou colocando, poderia ter colocado aqui o nome do relacionamento como um professor é premiado, né, ou possui vários, ou possui, pode ser o nome do relacionamento, ou aqui como coloquei, premiação. O relacionamento aqui é de premiação. A premiação em si é isso aqui. Por que eu digo que isso é a premiação? Uma coisa é o prêmio é R$1.000, ou um livro. Outra coisa é, o Fábio ganhou o prêmio. O Fábio ganhou esses R$1.000 ou esse livro. Quando ele ganha o livro, quando ele ganha o prêmio, o relacionamento acontece. O prêmio em si é uma entidade à parte, o Fábio é uma outra entidade à parte. Quando o relacionamento acontece, a gente chama aquilo de premiação. Então aqui é um exemplo de como nomear os relacionamentos. E um professor pode ter quantas premiações? Pode receber quantas premiações? Várias. Agora, uma premiação está vinculada a quantos professores? Só é um. Aquele livro é só para o Fábio. Certo? Aqueles R$1.000 é só para o Fábio. Outro exemplo aqui é os professores que são pais ou mães possuem auxílio creche. Opa, existe aqui o substantivo auxílio, o substantivo professor, professor auxílio, e aqui é possuem. Ah, peraí, quando esse professor ele adquire um auxílio, ele ganhou um benefício. Aquele relacionamento representa o benefício daquele professor naquele auxílio.
Beleza, o auxílio creche, eu estou considerando aqui como sendo um valor que a universidade ou a escola vai dar para esse professor. Então, o nome desse auxílio, né, pode ser auxílio creche, auxílio faculdade, ou auxílio férias, ou auxílio sei lá o que. Você pode pensar em qualquer tipo de auxílio. Aquele objeto ele é comum a todos os professores que ganham aquele auxílio. E aqui quem são os professores? São os pais e as mães. Todos eles ganham aquele auxílio. Por isso que essa relação é muitos para muitos. O mesmo auxílio, ele é dado para vários professores. E um professor pode receber quantos auxílios? Vários. Aí eu dei 2 exemplos aí para vocês, que seria auxílio creche e auxílio faculdade, sei lá, para dar 2 exemplos. Então é isso. Com esse slide a gente encerra o nosso curso de diagrama de classes, tá, pessoal?